Olá! Hoje nós estamos com o último princípio para elevar o nosso nível de inteligência espiritual. E o princípio que vamos trabalhar hoje é o princípio da aceitação, da autoaceitação. Esse princípio da autoaceitação, ele instrui, a colocarmos algo em prática que é muito relevante. A autoaceitação consiste em observar as minhas falhas e aprender com os meus erros na minha caminhada. É entender os processos pelos quais eu estou passando e buscar discernimento espiritual para tudo aquilo que eu estou vivendo. Muito parecido com o que Jesus viveu quando ele foi para ser tentado lá no deserto. Quando ele é separado e é levado pelo Espírito para aquele lugar para ser tentado pelo diabo, nós vamos ver que ele entende o momento, ele se conhecia, ele sabia quem de fato ele era, e por estar convicto do seu chamado e por estar convicto da sua missão, do seu propósito, ele resiste a todas as tentações, a todas as bandejas que lhe são ofertadas ali naquele lugar. Quando ele está vivendo também um momento muito intenso, de muita agonia, de muita angústia, ele também consegue entender e submeter a sua vontade, à vontade de Deus. Ficar realmente no centro da vontade de Deus. Quando ele ora e coloca para o Pai qual era a sua vontade. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava apresentando a sua vontade, mas ele fala, mas que seja feita segundo a tua vontade. Então ele aceita esse processo. Então a autoaceitação consiste em avaliação interna, analisarmos o que estamos vivendo, buscar entender o momento que estamos vivendo, para assim, tomarmos algumas decisões e evoluirmos durante o processo. E não é fácil isso não, Parece ser fácil na teoria, mas quando vamos para a prática é muito difícil. E Paulo vai nos ensinar em diversas cartas escritas aos irmãos como aplicar isso. E em uma das suas cartas, que eu gosto muito, é a carta de Roma, a carta que ele escreve ali aos irmãos de Roma. Essa carta, no capítulo 8, acho que o versículo 28, Paulo vai dizer para aqueles irmãos, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Então, Paulo estava dizendo que até as coisas ruins que aconteciam, elas estavam, de certa forma, contribuindo para o aperfeiçoamento, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a maturidade. E não é fácil encarar os problemas, encarar os desafios com esse olhar, Porque todos nós temos uma forma de encarar a vida muito parecida com a forma como o mundo conduz, Então, nós achamos que quando tudo está bem, nas áreas que a gente quer, é porque as coisas estão fluindo, Deus está abençoando, a gente relaciona o conceito de bênção com a nossa prosperidade em diversas áreas, Então, quando vem uma adversidade, nós entendemos e chamamos uma adversidade de luta, não é isso? A gente chama de luta e entende como uma luta. Então, é um desafio e eu tenho que vencer e ponto final. Nós não conseguimos ter a clareza de que aquela luta, aquele processo, ele é necessário para o nosso aperfeiçoamento, Nós vamos aprender muito com o livro de Jó, Jó vivia um tempo de bonança, as coisas iam bem, ele tinha uma percepção de Deus a partir de tudo que ele tinha vivido até aquele momento, antes da prova dele iniciar. No capítulo 42 é que a gente vai entender como Jó conseguiu elevar, durante o processo de luta, durante o processo de provação, Jó, ele elevou a um ponto extraordinário o seu nível de inteligência espiritual, porque ele resume toda a sua experiência dizendo, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Então ele conseguiu evoluir de uma forma tão intensa, tão grande, que ele chegou a essa conclusão. Mediante a tudo que ele estava vivendo, ele chegou à conclusão de que
durante o processo da luta, durante o processo que ele viveu, ele conseguiu elevar, né, a um nível tão intenso a sua espiritualidade que ele podia afirmar com total convicção que agora os olhos dele tinham contemplado a Deus. Olha que nível de inteligência espiritual que Jó chegou, né? Se ele já era um homem sábio, agora ele era um homem extremamente sábio, né? Ele tinha essa sabedoria aí. Então, elevar o seu nível de inteligência espiritual através do princípio da aceitação é começar a entender que você está passando por um processo. E nesse processo que você está passando, nessa luta que você está vivendo, talvez seja o seu momento agora. Você está vivendo um momento de luta intensa. Você está vivendo um momento de dificuldade. Talvez você olhe e não consiga entender, né, como você vai vencer essa adversidade, como você vai vencer esse problema. Mas, quando você olha para a palavra de Deus, quando você começa a aplicar a palavra de Deus em sua vida, você começa a entender que mesmo em meio a essa situação, mesmo em meio a essa crise que você está vivendo, há um Deus que está acima desse problema e que conhece bem o momento que você está vivendo e que pode sim interferir, trazendo para você as bênçãos que você necessita, que pode sim mudar esse contexto histórico e que mesmo vivendo essa luta que você está vivendo, você pode sim sair dela de forma, né, mais fortalecido. Você pode sim viver um momento glorioso. Os cachorros resolveram atrapalhar, né? Mas eu não vou parar, nós vamos continuar. Então, Filipenses também, uma carta de Paulo em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, Paulo vai nos dar uma dica também muito importante que vai nos ajudar no processo de autoaceitação. Ele diz assim, olha, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, para completar. Ou seja, Paulo está nos dizendo que nós estamos vivendo um processo de evolução. Ou seja, nesse processo que você está vivendo de evolução, há um Deus trabalhando em você. Há um Deus que está concluindo a boa obra em você. Ou seja, você não está aí solto, sem alguém interferir na sua jornada e na sua caminhada. Há um Deus que está cuidando para que a boa obra que foi iniciada na sua vida possa ser concluída. Olha o cuidado. Então, todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, elas fazem-se parte do processo. E eu lembro uma vez que eu estava vivendo um grande problema, né, num lugar, eu cheguei em um lugar e eu estava enfrentando uma grande situação, uma situação de muita adversidade, e era uma perseguição. E eu comecei a orar por aquela pessoa que estava me perseguindo, né? E que de alguma forma estava sendo uma pedra no meu sapato, porque era uma pedra que me machucava, né? Era só encontrar, era só estar ali e aquilo me apertava, aquilo doía, machucava. E às vezes, em um dia específico, eu cheguei em casa muito triste, muito angustiada, e eu fui para o joelho, eu fui orar. E quando eu comecei a orar pela pessoa e pela situação, eu tive uma iluminação através do Espírito Santo muito intensa. O Espírito Santo trouxe ao meu coração algumas revelações concernente ao momento que eu estava vivendo. E foi tão intenso, foi uma experiência tão pessoal, né? Foi uma experiência tão maravilhosa que eu comecei a orar pela vida daquela pessoa. Eu comecei a entender que aquela pessoa estava fazendo parte do processo de Deus em minha vida. Aquela pessoa tinha sido levantada sim pelo Senhor para me ajudar a lidar com algumas coisas do meu ego que precisavam ser trabalhadas. E Deus tinha realmente permitido aquela pessoa ali para trabalhar meu ego. E como eu comecei a louvar a Deus pela vida daquela pessoa, como eu comecei a adorar ao Senhor, porque eu comecei a olhar e a aceitar que haviam falhas em mim que precisavam ser trabalhadas. Que havia falhas em mim que antes eu não percebia e que eu só passei a perceber porque alguém estava reproduzindo algo que eu já tinha feito anteriormente. E
aquela reprodução me machucou. Então eu comecei a rever outros contextos da minha história e eu cresci demais durante o processo. Houve ali um amadurecimento. Eu saí de um nível e fui para outro, porque aquilo me impactou de uma forma muito intensa. Então, e foi num momento de muita dor, de choro, de angústia, de achar que aquele era o maior problema do mundo, né? Mas Deus vai usar as coisas pequenas, as coisas que parecem sem sentidos para nos ensinar. Cada um de nós ele vai ter uma metodologia diferente. Pode ter certeza que a metodologia que Deus está usando para você é a apropriada para te ajudar a entender. Mas para isso, é preciso que você comece a analisar, a olhar para dentro de si mesmo, né? Comece a aceitar os seus processos, comece a aceitar os momentos pelos quais você está passando, comece a avaliar a si mesmo, né? E aceite o processo. Vai ter momento que você vai ter errado. Então, nesse momento de erro, ore ao Senhor, peça perdão, né? E se comprometa a fazer diferente daqui para frente, porque a palavra do Senhor nos diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Você pode falar para o Senhor, você pode estreitar a sua intimidade com o Senhor, contando para Ele o que você tem feito, o que você fez no passado e que, de alguma forma, hoje você olha e entende que não foi, né, de conformidade com aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Você pode olhar e analisar isso e pedir ao Senhor que te ajude a evoluir. Quando nós reconhecemos os nossos erros, já faz parte do processo de autoaceitação, já faz parte dessa compreensão clara de que eu entendo que eu falhei, mas eu também entendo que há um Deus que me perdoa os meus pecados e que está disposto a permitir que eu prossiga daqui para frente, sem persistir no erro, mas que tenha uma história mudada, que tenha um final diferente a partir do reconhecimento do meu erro. Há um Deus que pode melhorar a minha personalidade, há um Deus que está trabalhando em quem eu sou, para que eu realmente seja segundo o coração dele, para o propósito dele. Então, nesta noite, né? Já tá noitinha, nesta noite, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida e você precisa fazer essa análise, né? Respeitar esse princípio da autoaceitação para que você possa evoluir, para que você possa crescer na graça e no conhecimento, para que você possa entender o projeto de Deus para você. E nessa noite eu quero orar por você. Senhor Deus, aqui estamos nós mais uma vez. Senhor, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no propósito do Senhor para as nossas vidas e nós aceitamos a Tua vontade. Senhor, nos ajude a fazer essa análise de nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a identificar as áreas que estão em processo de correção em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a entender quais são os pontos que o Senhor está trabalhando em nossa vida a partir desse momento que estamos vivendo. Nos ajude a tirar nosso foco, Senhor, do erro do outro e colocar o nosso foco nas falhas nossas, naquilo, Senhor, que precisa ser melhor elaborado, naquilo, Senhor, que precisa ser melhor trabalhado em nossas vidas. Senhor, visita teu filho, visita tua filha, Pai. Abençoe, meu Deus, que ele consiga entender, que ela consiga compreender que o Senhor está trabalhando nesse processo e que da mesma forma, Pai, que o Senhor iniciou essa boa obra, o Senhor irá concluir para a honra e glória do teu nome. Guarda os teus filhos, Senhor. Toma eles em tuas mãos. Visita a família, visita os projetos, os negócios. Eu os coloco diante do Senhor. Que eles possam ter, Senhor, o nível de inteligência espiritual cada vez mais elevado, para que venham produzir, Senhor, frutos para o teu reino, pois nós precisamos, Senhor, de pessoas convertidas, pessoas com um nível espiritual elevado, para que essa terra, para que a nossa nação possa viver, Senhor, um grande momento, para que haja um avivamento, Pai, pleno no nosso século, na nossa era, para a nossa geração. Nossos filhos precisam, Senhor, e a nossa geração precisa, e por isso nós clamamos a Ti. Fica conosco, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e continue te iluminando a mente e que você continue crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra.